Valeu, Bruno. Boa tarde, pessoal. Fico honrado de estar aqui para falar para vocês um pouquinho de coisas que me ajudaram aí. Confesso que com o convite eu fiquei bem receoso, né? O cara vai subir no palco, vai falar da carreira dele. Quem sou eu para falar da minha carreira, né? Então, avaliem aí o que é bom para vocês. Mas a minha mensagem tem a ver com essa parte que, se você for parar e olhar, a minha carreira ela não foi nada convencional, né? Quem aqui tem um plano de carreira? 2 pessoas. Caramba! Imaginei que fosse ser mais. Porque é um negócio super sensato de se fazer, né? Estou aqui agora, quero chegar lá, sei lá, morar na Califórnia, trabalhar no Google. Então aí você pega e faz um plano. Qual que são os passos que eu posso tomar para chegar lá, né? Eu, como gerente, sou diretor de tecnologia lá no Nubank, eu gerencio vários engenheiros. Muitas vezes eu ajudo o engenheiro a montar um plano de carreira, né? Porque ele não parou para pensar um pouco. Onde você quer chegar? Só que, pessoalmente, eu nunca fiz esse exercício. Então, assim, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não que eu acho que não é um exercício válido, eu acho que para algumas pessoas com quem eu faço um exercício de plano de carreira, ele ajuda muito. Mas é que para mim, foi sempre mais uma questão de entrar em conexão ali com os meus sentimentos e meio que ir na porra louca mesmo atrás do que eu achava que o meu coração estava pedindo para eu fazer. Né? Então, se eu tivesse feito um plano de carreira, eu não ia estar aqui hoje. Talvez eu estava lá na Califórnia no Google. Não que isso ia ser ruim também, né, em alternativa. Mas eu fiz algumas coisas que agregaram muito na minha vida, me deixaram muito orgulhosos, que não encaixariam num plano de carreira. Né? Então eu estou pensando em contar para vocês mais ou menos alguns desses momentos de inflexão, né? Quando eu tomei decisões que, se eu tivesse um coach que estava me ajudando com o plano de carreira, eu ia falar, da onde você tirou isso? Tá maluco? Mas como que elas me ajudaram? E tentar compartilhar algumas lições que eu aprendi. Aí a primeira lição que eu quero compartilhar, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é essa senhora aqui, Marina Nielsen. Ela é professora titular lá no Instituto de Física da USP. E ela programa, né? Aí eu tentei fazer uma pegadinha para ver se ela preferia ouvir o Emacs, mas ela, apavorou. Falou, não, mas isso é só um editor, pô. Eu programo no Fortran. O Emacs é o meu editor. A minha mãe, ela é uma pessoa incrível, né? Eu amo ela, Dia das Mães, logo mais, não sei se já compraram um presente. Ela me ensinou que você não tem certeza do que você quer na vida. Não tem como ter. Mas você tem que decidir mesmo assim. E você vai apostar que aquilo que você quer da sua vida e você vai cegamente atrás daquilo. Né? Então ela me arrastou quando eu tinha 9 anos. Eu e meu irmão, a gente foi para Portugal. Ela foi fazer um postdoctorate lá. Né? Que foi quando eu me interessei pela computação. Porque ela levava a gente para a Universidade de Lisboa, ali onde ela dava aula de fim de semana. Ela tinha que preparar, corrigir prova, não sei o quê. E aí ela me largava, eu e meu irmão, lá nos terminais de acesso aos mainframes que eles tinham ali para fazer física quântica em Fortran, né? E aí eu ficava jogando Tetris, né? Eu achava mó da hora, computador, Tetris. Só que eu estava aprendendo tabuada na época. E aí ela fez um programinha para me ajudar, em Fortran. Que perguntava ali, quanto é 3 vezes 3? 9! Acertou o lindão, né? Quanto é 8 vezes 7? 30, meu! Errou, burrão. Mãe! O computador me chamou de burro! Eu sei, mandei ele fazer isso. Uou! Quero ter esse superpoder de mandar o computador xingar uma criança, né? Enfim. E, cara, é incrível, porque, assim, a minha mãe decide que ela quer uma coisa, ela vai atrás, e é capaz que no dia seguinte ela muda de ideia, e aí ela muda 360 e ela esquece. E vai atrás da nova coisa. Por exemplo, ela tinha decidido se aposentar. Né? Então ela já está aí, sei lá, professora titular na USP, podia já se aposentar. E ela estava para se aposentar quando eu me mudei para a Califórnia. Né? Então eu fui, acabei de voltar
vai fazer, sei lá, 10 meses. Passei 4 anos morando na Califórnia e levei comigo meu filho, né? Primeiro neto dela. E aí no primeiro ano que eu estava lá, ela decidiu que ela queria estar próxima do neto, que ele estava ali com 1 aninho, nem tinha feito 1 ano, né? Aí ela decidiu que queria estar próxima do neto. O que ela fez? Mandou e-mail para todas as conferências nos Estados Unidos e foi convidada para palestrar. E aí ela visitou a gente assim, uma vez a cada 2 meses, conferência em Los Angeles, 2 semanas em casa. Conferência em Berkeley, 3 semanas em casa. E aí ela conseguiu, através dessas conferências, estar próxima do neto, né? E aí ela estava assim, vou me aposentar, mas aí não. O que ela decidiu? Quer estar próxima do neto. No ano seguinte, não era mais conferência. Ela descolou uma bolsa de pesquisa em Stanford. E eu morava em Berkeley. Stanford fica 2 horas de Berkeley. E ela veio morar do lado de casa. E ainda convenceu o cara de Stanford que ela ia trabalhar remota. Né? Mas teve que se mudar para os Estados Unidos, não remoto do Brasil para estar próxima do neto ali. Né? Então essa é a primeira lição que eu quero passar para vocês. Uma vez que você entendeu o que você quer se aposentar, vai. Ela estava se aposentando. Opa, não quero mais me aposentar. Quero estar mais próxima do meu neto, então vou... E aí ela trocou a aposentadoria por uma bolsa de pesquisa em Stanford, né? Tipo, super orgulho da minha mãe. E aí quando ela volta, ela tem que ficar mais 1 ano dando aula, né? Tem aquele esquema de bolsa que você volta e você tem que, né, trazer o seu conhecimento de volta. E ela não se arrependeu de não ter se aposentado, porque ela sabia muito que ela queria aquela coisa. Então desde o começo isso me ajudou muito, porque eu falei, quero ciência da computação. Por quê? Acho que vai dar para ganhar dinheiro programando, né? Mas não foi sempre assim. Esse aqui é meu filho, pelo qual a minha mãe foi atrás ali de Stanford, né? O Cauê. E aí a outra lição que eu quero compartilhar com vocês, que para mim é muito importante, né? Então a primeira sabe o que você quer? Vai atrás. Mudou de ideia, não tem problema, vai atrás da próxima coisa. E com o Cauê, o que eu aprendi é que aprender é um tesão. Ele está com 4 anos e ele, assim, pirou em trem. Alguém tem filho? Alguém tem filho que pirou em trem? Não? Porque, olha lá. Quanto que você aprendeu de trem com seu filho, cara? Porque o Cauê era trem. A gente morava perto de uma estação de trem. Eu sei todos os nomes, todos os tipos de vagão que você consegue imaginar. Tem trem, assim, o trilho de trem é diferente. Tem standard gauge, tem o half gauge, tem o third gauge. Assim, tipo, nunca tinha pensado que eu ia aprender tanto de trem se não fosse pelo Cauê. E aí depois ele pirou em foguete, né? Aí outro dia a gente tava lá, ele viu uma antena de um apartamento, falou, papai, olha, é um foguete. Eu falei, não, papai, isso não é foguete, porque foguete, na estação de lançamento do foguete, tem que estar longe da cidade, né? Porque tem os vários estágios, tem 4 anos a criança, e não sei como no YouTube ele foi lá e descobriu tudo que precisa descobrir sobre foguete, que ele sabe que não pode ter foguete perto da cidade, porque a estação de lançamento tem que estar longe de população humana, porque se tiver um acidente, não sei o quê. E aí, com o Cauê, eu aprendi esse tesão pelo aprendizado, né? Então, se for ficar uma dica de carreira aqui para vocês, é um teste que eu faço, né? E que depois que ele apareceu aí na minha vida, ficou cada vez mais claro. Eu estou há 1 ano numa empresa, ou quando passa 1 ano, você está fazendo um ciclo ali, sei lá, você faz no fim do ano, faz no seu aniversário, não importa, né? Mas de tanto em tanto vale a pena parar para refletir. E uma das coisas que eu faço quando eu paro para refletir o que eu aprendi nesse último ano, né? E se eu consigo listar várias coisas ali, eu falo, bom, então eu estou bem, estou num lugar aqui. A última empresa que eu estava, eu passei 7 anos com eles. E todo ano eu chegava no final, o que eu aprendi no último ano? E a minha lista sempre dava ali mais de uma página de coisas que eu estava aprendendo com os meus colegas, com os meus clientes. Aí eu falava, tá ótimo, posso continuar aqui, porque eu continuo aprendendo, né? Nos últimos 10 meses no Nubank eu aprendi coisa pra caralho. Então, para mim, isso é muito importante. Não é que eu estou feliz, né? Ganhei dinheiro. Para mim, o que eu estou aprendendo? E se para mim, se eu estou aprendendo, para mim, né? Vale a pena continuar por lá. Então, essa fica a segunda lição aí. E essa daqui eu dedico ao meu filho. Mas vamos falar então de carreira, né? Eu morei nos Estados Unidos também. Minha mãe, depois de Portugal, ela arrastou a gente para os Estados Unidos.
Eu era high school na época, né? Eu era adolescente, odiei ela, claro, né? Não, vai ter viagem de formatura. Não, vamos para os Estados Unidos. Perdi minha viagem de formatura. Chegamos lá, legal, tá, da hora, tô aprendendo um monte de coisa, inglês, inclusive, né? Ah, não, vamos voltar pro Brasil. Como assim? Vamos voltar pro Brasil? Eu acabei de chegar aqui, eu fiz amigos agora na high school, vai ter o high school prom. Não, vamos voltar pro Brasil. Decidiu, né? Não adianta falar com ela. Mudou de ideia, quer voltar pro Brasil. Eu estava fazendo aula de piloto de avião, teve um curso ali que você fazia, você podia fazer uma prova, eles te davam de graça as aulas, eu ia virar piloto de avião, era meu plano de carreira, né? Pago pelo governo norte-americano, isso daqui antes do 9/11, claro, né? E aí, minha aula de avião, ela falou, vamos voltar pro Brasil. Aí eu tive que abandonar, tive que escrever uma cartinha falando que eu abri a mão do subsídio que o governo tinha me dado, não sei o que, voltei puto, né? Mas sabia falar inglês. Aí nessa eu falei, ela não me arrasta mais para lugar nenhum. Preciso começar a trabalhar, né? E aí eu fui e falei, o que eu sei? Falar inglês. O que o mercado precisa no Brasil? Tradutor. E aí me meti a fazer tradução simultânea. Então a minha primeira carreira aí foi de tradutor. Eu ia em eventos, tinha grandes feiras ali no Expo Center Norte, né? Tinha uma época, não sei se, isso há muito tempo atrás, eu me entregar aí, né? Mas tinha uma feira que chamava FeiPesca, que era uma feira de pesca. Você ia lá, comprava vara, não sei o quê. Mas numa das FeiPescas, eles trouxeram um caminhão que era um aquário. Era um aquário gigante, assim. E eles trouxeram também um gringo do Texas. O cara era cowboy, usava bota de cowboy, chapéu de cowboy, para fazer demonstração de como pescar tucunaré. Que é um peixe incrível brasileiro. Então era um caminhão aquário, tinha uns tucunaré lá dentro. E o cara vinha, ele dava um show de pesca e um show de plateia, né? E eu ali, peguei uma trampa de tradutor simultâneo e andava com o cara. Ficava traduzindo para ele e traduzia o show dele. E, por mais que não fizesse parte do meu plano de carreira, esse cara me ensinou como estar num palco. Eu nunca ia subir num palco, falar com ninguém, fazer piada, pedir pra galera levantar a mão. Mas só ali de acompanhar o cara, conversar com ele, eu aprendi um monte dessas técnicas de como engajar aí uma audiência, né? Isso me ajudou muito na minha carreira. Tanto que estou aqui agora, eu aqui nesse palco, falando com vocês, né? Tentando fazer algumas piadas. Aprendi com esse cara nesse primeiro trampo de tradução simultânea. Então perceba que talvez não seja a sua ambição de carreira, é um trampo do cão. Não sei se tem algum tradutor simultâneo aqui ou tradutores, desculpa galera, mas é sofrido mesmo. Você sai cansado, um negócio desgastante. Mas era o que eu tinha ali para poder fazer, né? E nunca imaginei que ia trazer tanto para minha carreira. Então de vez em quando, vale a pena pegar um trampo de cão. Se é o que você tem para fazer. E não se prive das oportunidades que você tem de aprendizado nesse trabalho, que talvez não tenha nada a ver com o que você queira da carreira. Eu já sabia que eu queria ser programador, né? Eu já estava ali, já tinha entrado na faculdade nessa época. Estava estudando ciência da computação. O que eu estou fazendo aqui de tradutor? Estava ganhando dinheiro para minha mãe não poder me arrastar mais para nenhum lugar. E aprendendo coisas que eu nunca imaginei que iam ser tão úteis para mim na vida, né? Outra coisa que eu fui atrás de fazer, né? Eu abri uma empresa de produção de eventos, a Javali Produções. A gente se formou do colégio ali, eu tinha uns amigos, a gente gostava de fazer festa. Aí você falou o quê, né? Pô, eu gosto de fazer festa, vou viver disso. Nossa empresa durou aí uns 11 meses. A gente fez umas festas bacanas, né? Porque na época que a gente estava no colégio, a gente tinha lá o Grêmio, não sei o quê, então a gente fez umas tantas festas super famosas e tal. Vamos produzir umas bandas, vamos fazer umas festas. Só que aí eu percebi que de vez em quando fazer o que você gosta não é necessariamente o que você deveria fazer para o seu trabalho, né? Porque eu gostava da festa. E aí a gente gostava todo mundo de festa. E aí quando foi fazer o balanço da empresa no final, o que aconteceu com o dinheiro? Caramba, bebemos tudo na festa. Em termos de negócio não deu muito certo não, né? Tem aquela piada que se você fizer o que você ama, né? Não é que você vai estar feliz no trabalho, é que você nunca vai deixar de trabalhar um dia na sua vida e sempre vai ser treta com todo mundo, porque você, porra, é o que eu amo aqui, você tá fudido ali com o trabalho. A Javali Produções, então, foi o meu minha primeira tentativa de abrir uma empresa.
Aí não deu muito certo, porque era muito o que eu gostava de fazer e não necessariamente o que ia ser sustentável aí para trabalho. Aí beleza, não, vamos deixar essa vida de empreendedorismo de lado, vamos fazer uma iniciação científica. Quem aqui está na etapa de estágio, iniciação científica? Tem alguém que... Uma pessoa ali. É interessante, né, cara? Que você fala, não, aqui é um trabalho sério. Minha mãe, ela sabia o que ela queria para mim também. Você vai ser acadêmico, que nem eu, claro. Olha que vida perfeita aqui. Viajo o mundo, né? Estou super bem, tenho estabilidade, sou funcionária pública. Aí ela me convenceu que eu devia fazer uma iniciação científica. Eu fiz uma iniciação científica, onde eu tive que aprender Perl. Alguém programou em Perl já? Vocês viram aquele artigo que os caras fizeram que você joga um monte de tinta na parede e é Perl válido? E essa iniciação científica era sobre biologia, né? Então a gente pegava uns DNAs, era uma parceria da computação ali com a biologia, e eu tive que escrever um programa em Perl para tentar achar um padrão de DNA. Na época nem chamava de Big Data, né? Mas tinha uns Big Data de DNA ali em Perl. E foi super sofrido. Primeiro porque era difícil de entender. Segundo porque era em Perl. E terceiro porque não era de fato um negócio que me dava muito tesão. Eu estava mais fazendo aquilo porque minha mãe falou, você tem que fazer iniciação científica, é um negócio importante e tal. Mas eu estava procurando assim, um problema super peculiar ali da intersecção entre computação e biologia, né? Aí eu falei, bom, essa daqui não está dando certo, acabei ali os 6 meses, falei, putz, deixa eu procurar outra coisa. Aí eu fui procurar uma outra coisa que tinha a ver com mais os meus interesses mesmos, né? Então eu fui fazer um outro estágio, e dessa vez era uma empresa que ficava lá dentro da física, sobre educação, né? E eu gostava muito de educação, sempre admirei muito os meus professores. E aí aqui nesse eu estava fazendo software para objetos educacionais. E aqui mais um plano de carreira mais tradicional. E aí o que eu aprendi ali? Eu aprendi RUP. Alguém já ouviu falar do RUP? Rational Unified Process? E aí achei uma maravilha, porque no meu primeiro estágio não tinha processo, não tinha nada. O cara falou aqui, o DNA, você precisa achar esse teleroma, se vira, negão, né? E aí eu trabalhando, tinha um outro colega, a gente nem se falava. Aí eu cheguei nesse negócio, não tinha processo, tá aqui o documento com os requisitos, essas são as fases, aí depois você faz os testes. Me apaixonei por processo nessa época e achei uma maravilha aquilo, né? Caramba, estrutura na minha vida, eu sei o que eu preciso fazer, quais são as reuniões. E não me liguei muito que a gente não estava entregando valor, né? O projeto foi cancelado, eu já estava saindo do estágio, também nem entendi direito que tipo, o que eu entregava não entregava nenhum valor, porque ia ser integrado, né, só ali no futuro. E aí eu falei, bom, estou aqui na faculdade, estou fazendo esses estágios, não está nada muito interessante, será que eu devia continuar aqui? Eu já sei programar. Eu sei programar em Perl, eu sei programar em Flash, que a parte dos objetos educacionais era Macromedia Flash, e sei programar em Java, né? E aí dei muita sorte. Um amigo do meu pai ligou um dia lá em casa, ele morava na Itália. Aí meu pai me acordou de manhã assim, sei lá, era 9 da manhã. Pai, hoje a minha primeira aula é só às 11, me deixa dormir, que saco. Não, o Roberto tá no telefone, quer falar com você. Que foi? Você sabe Java? Sei. Você quer vir pra Itália trabalhar comigo? Hã? Não, eu preciso de gente que sabe Java. Eu falei, sério? Semana que vem, tá aqui, semana que vem, tranquei a faculdade, estou na Itália. Dane-se a faculdade, o plano de carreira. Eu sei Java, né, meu? E foi incrível, essa de tipo, beleza, né? Eu quero trabalhar com programação, que surgiu uma oportunidade. Amigo dos pais, pessoal, não é ruim você ter essa indicação, né? Você até para pensar, poxa, mas será que eu tô aqui? Tem privilégio por trás? Claro que tem, o cara era amigo do meu pai, mas abriu-se essa oportunidade. Aí eu lembro que eu cheguei na Itália, primeira semana ali, né? Aí me saquei a roubada que eu tinha me metido, né? Porque era uma empresa bacana e tal. Na época a gente tinha os nossos servidores da Sun ali, uns blades da Sun no armáriozinho. E a gente estava fazendo o que seria a primeira rede social do mundo, se tivesse ido para produção. Porque também estava usando o Waterfall lá, aquela parada, né? Mas aí eu tinha uma primeira tarefa, né? Chegou o cara, não, você é o cara que sabe Java, beleza, estamos aqui, a gente está usando o WebObjects da Apple, Java, um framework muito bacana e tal. A gente está com um problema aqui na nossa rede social de jogo de futebol de várzea. Quem entrar na rede social vai poder criar a página do time e a gente quer fazer um gerador de logo.
Então vai aparecer ali, tipo, um bicho, você pode escolher entre vários animais, o urso, o gavião, a lontra, sei lá, e você coloca o nome do seu time e a gente quer gerar um logo. Aí ele fala, resolve esse problema aí. Eu, caramba, cara, que treta, né? E aí eu fui lá, achei uma biblioteca open source de Java que gerava imagens aí, imprimi ela, porque na época não tinha GitHub nem nada, então o melhor jeito de ler código ali também era impresso. Passei um dia estudando a parada, e aí descobri que também não tinha documentação, né? O open source está muito melhor hoje em dia. E aí no dia seguinte voltei e tal, encodei uma integração e comecei a gerar os logos, aí os caras ficaram assim, meu Deus do céu, o cara é um monstro. Conseguiu fazer o gerador de imagens, não sei o quê. Aí eu nem falei pra ninguém que eu estava usando uma biblioteca open source, né? Porque também... Aí, tem mais que nem você no Brasil? Eu falei, deve ter. Mandei um e-mail pra turma da faculdade, assim, quem mais quer vir pra Itália, tá ligado? Não sei se vocês já ouviram falar do Daniel Coquier, fundou a Elo7 e tal. Ele respondeu, foi pra Itália, meu. Importei um monte de brasileiro ali. E foi bem legal, essa experiência foi muito bacana, né? Até o ponto, 2 anos depois, que a empresa faliu porque a gente não entregou o projeto. Porque a gente estava usando o Waterfall e porque a gente tinha um grande cliente só, a Diadora, tipo a Nike na Europa, né? E eles que estavam fazendo esse projeto, só que trocou o Board of Directors da Diadora no meio. E a gente nunca tinha ido para produção. Aí o meu chefe foi lá e foi apresentar a versão 3.5 da rede open source. Aí o novo board olhou e falou, o que é isso aí? Ah, é uma rede social, vai ser mó da hora. Projeto do outro board, cancela, né? Aí a partir de que cancelou isso daí, eu até não pude, o nome da empresa na Itália chamava Admetum. A partir do momento que cancelaram esse projeto, a empresa ficou meio que mal das pernas, aí que eu aprendi também como que as empresas sobrevivem, né? Eles me mandaram para virar consultor. Então eles me mandaram para Milão, eu fiquei trabalhando numa fábrica de máquina de fazer garrafa PET. Consertando o banco de dados dos caras ali. Tinha um banco de dados que não era nada normalizado, não sei o quê, e eu tive que ir na fábrica, eles tinham um sistema. E aí eu, o que eu estou fazendo aqui nessa fábrica? Eu almoçava no refeitório com os peão da fábrica ali. E no final eles estavam fazendo as máquinas, eu estava fazendo SQL, dava tudo na mesma. E aí eu, tipo, meu, o que é isso? O que está acontecendo, né? A empresa, tipo, me prometeu mundos e fundos que eu ia fazer uma rede social, que ia ser uma da hora web, estou eu aqui fazendo SQL para uma fábrica. E aí depois eu fiz um sistema de chat para a terceira idade. Porque os italianos ali não estavam saindo muito, aí tinha a sala para falar sobre, sei lá, meu, era um negócio assim. Aí eu comecei a ficar deprimido com aquela situação, e aí comecei a perceber que, tipo, cara, tem que ter um outro jeito, né? Não dá para ser assim. E foi aí que eu entrei no Wiki do C2. Alguém já ouviu falar do Wiki do C2? Onde a galera começou a falar de metodologias ágeis pela primeira vez, né? E aí me liguei nessa história chamada programação extrema, e aí falei, caramba, meu... Tem um outro jeito de fazer software que não é waterfall e você entrega valor logo de cara na primeira semana. Preciso aprender mais sobre isso daí. E aí eu percebi que, tipo, não, preciso voltar para a faculdade. Essa história aqui não está dando certo, essa empresa aqui, não sei, né? Mas se eles querem só me sugar para eu ser consultor, para fazer o chat da terceira idade, não é aqui que eu vou crescer, não estou aprendendo mais, vou voltar para o Brasil. Meio que quando o navio está afundando, os ratos são os primeiros a sair, né? E aí não me arrependo de ter saído, voltei para o Brasil, engajei de volta com a faculdade e a gente montou o laboratório de programação extrema, né? Eu falei com alguns professores e falei, olha, cara, tem uma coisa muito legal acontecendo, gostaria, porque tinha engenharia de software clássica ali, né? Mas gostaria de fazer essa parada. E aí me achei ali nessa parada dos processos. De novo, que eu gostava tanto do RUP, né? Mas mais porque dava um pouco de certeza na minha vida, eu gosto muito mais do ágil, porque além de me dar essa certeza, é um negócio mais humano, mais bacana. E aí me especializei nessa parada. Voltei para ficar, fizemos um laboratório, fiz um mestrado, né, focado nisso daí. Achei algumas oportunidades de trabalhar com empresas, fazer algumas transformações ágeis ali. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu me graduei, né, estou com meu diploma, estou com meu mestrado. E aí pareceu que estava tudo meio que de volta na faculdade. E aí nessas daí, que também eu me liguei, o poder da comunidade, né? Então eu, o Paulo Silveira da Kaelon, os outros pessoas da minha turma, a gente criou uma comunidade para fazer open source, chamava Arca. E aí dentro do IME, todos os nossos projetos tinham nome de bicho. Alguém já ouviu falar do VRaptor? VRaptor. VRaptor era um dos bichos da Arca, né? Virou um framework aí muito bacana.
Eu codei na primeira versão do VRaptor, hoje em dia nem sei mais, está na 5, 6, alguma coisa assim, né? E foi muito legal entender essa parte da comunidade também, né? Como a gente consegue se ligar com outras pessoas que têm as mesmas afinidades que você. No caso, era essa minha paixão por open source, que, tipo, fez eu virar o bambambam da Itália ali, né? Tipo, me dei super bem porque existia essa parada, e aí eu quis contribuir de volta. E nessas que eu comecei a aprender mais sobre liderança também, né? Como que você junta um grupo de pessoas voluntárias e faz com que eles tenham tesão de trabalhar em projetos juntos, né? E aí isso foi uma coisa que só dá para acontecer num ambiente como uma faculdade, né? Onde as pessoas estão estudando, mas elas também estão próximas, têm outros interesses. E para mim foi muito legal isso daí, de voltar e conseguir criar uma comunidade. E aprendi o valor dessa comunidade, né? Eu e o Paulo, a gente é colega até hoje. As pessoas que participaram da Arca hoje estão pela indústria por aí, e as coisas que a gente fez ali como VRaptor, né, tem um monte de gente com VRaptor em produção hoje em dia, me dão muito orgulho, no sentido de tipo, conseguir construir algo maior do que eu com esse grupo de pessoas. Aí a gente falou, pô, qual que é o ápice do open source, né? O Stallman. O Stallman veio para o Brasil e ficou na minha casa hospedado. Porque eu não sabia na época que você paga pau para alguém, você não pode ligar para ele e falar, pô, vem visitar a gente. E a gente trouxe ele pro Fizzly uma vez, com essa história da Arca, não sei o quê. E tá lá, ele fechou os olhos de propósito para essa foto aí. Porque quando a gente chegou todo empolgado, falou, Stallman, rei do open source, do free no open source software, não sei o quê. Tô eu ali, eu, o Crico e o Asa, esse daqui era o nosso provedor, a gente o provedor de internet no nosso basement ali, ó, na casinha dos fundos. E a gente conseguiu trazer o cara e contando pra ele da Arca, não, tem esse projeto VRaptor, tá dando super certo, não sei o quê. Aí o Stallman virou e falou, mas cadê o GNU Linux na frente do Arca? Nossa. Não, porque é muito importante, GNU Linux. Aí descobri que o Stallman, na verdade, é um cuzão. Né? E a gente ali super empolgado com o cara, tipo, com esse, tipo, pô, open source, projeto, a gente quer, e ele meio que se vangloriando ali, querendo deturpar um pouco. Ele não tinha nenhum interesse, na verdade, em apoiar a gente, o nosso projeto. Ele estava mais interessado em que todo mundo seguisse ali a doutrina do GNU Linux e tal. Mas a minha lição aqui foi que você tem contato com essas pessoas, você está plugado no mundo, né? Eu tenho que mostrar a foto, porque senão a galera não acredita, né? Que se você quer falar com alguma pessoa que você admira muito, não tem nada te impedindo. Hoje em dia, está no máximo 6 graus de separação dessa pessoa, né? Foi comprovado já pela ciência. Se você quer aprender com uma pessoa que você admira muito, você pode falar com ela. Essa distância está muito curta, né? Espero que no seu caso a pessoa não seja um cuzão no final, né? Mas é uma coisa que você pode fazer. Daí a gente foi e falou, bem, o Arca é um negócio que deu certo, mas eu estava me especializando em ágil e aí a gente resolveu, com outro grupo de pessoas, formar uma cooperativa, a Gilcop. A Gilcop nasceu com o objetivo de fazer com que metodologias ágeis fossem conhecidas pelo Brasil inteiro. Quem aqui já ouviu falar de metodologia ágil? Missão cumprida da Gilcop, né? A gente que fez o primeiro evento que hoje em dia virou o Agile Brasil, né? E foi uma coisa muito interessante também dessa história da paixão. Tinha aquela paixão, voltei da Itália, falei, metodologia ágil é a minha paixão. Achei outro grupo de pessoas com essa paixão e a gente tentou montar ali era uma cooperativa porque a gente tentava trazer projeto e tal, fazer esse negócio. E aí a gente acabou tocando esse evento. Hoje em dia, o Dayrton, que toca o Agile Trends, ele era meu parceiro ali da Gilcop também, né? Essa coisa meio que se ramificou. Então, outra dica aqui. Se você tem uma paixão, tenho certeza que tem outras pessoas que têm essa mesma paixão. Encontre elas, junte-se a elas. Tenta mostrar aí algo que seja maior do que você, né? Que possa sobreviver além de você. Tanto a Arca quanto a Gilcop deram frutos que estão aí ajudando muitas pessoas hoje em dia. Me orgulho muito disso, por mais que não esteja mais ligado com essas coisas. Mas não dava dinheiro, né? Cooperativa, open source. Aí eu estava ali no mestrado, tinha que pagar lá toda a conta dos servidores ali, do nosso provedor de e-mail, que também não dava muito dinheiro. Aí falei, bom, vou arranjar um trampo de verdade. Eu fui trabalhar na Mandic. Alguém já ouviu falar da Mandic? Na época, a Mandic estava fazendo e-mail, né? Tinha tudo a ver com o nosso provedorzinho de e-mail ali de fundo de casa.
E o meu colega, o Christian, tinha conseguido um emprego com a Mandic e ele me indicou. Eu fui trabalhar na Mandic, de novo, programador, Java e tal. E na Mandic eu aprendi uma lição muito importante. Porque o que aconteceu lá foi, eu estava super focado no meu mestrado, mas eu queria trabalhar, né? E aí tem um conflito de interesses, né? Porque eu quero acabar meu mestrado, quero poder trabalhar, e os meus chefes na Mandic queriam que eu só trabalhasse, eles não estão nem aí para o meu mestrado. E aí eles me deram um projeto muito importante, que era de acabar o CRM, né? E uma das coisas que o CRM precisa fazer é integrar com o Banco Santos. Alguém já ouviu falar do Banco Santos? O que vocês ouviram falar do Banco Santos? O cara foi pra cadeia, né? Foi preso, o presidente do Banco Santos. Enfim, vingança tardia. O Banco Santos tinha uma API que eu precisava integrar, né? E aí o diretor ali dessa parte de engenharia da Mandic, ele quis me motivar, né? Ele falou, eu sei que você está fazendo mestrado, isso é importante, mas integrar a API do Banco Santos no SRM é a coisa mais importante que a gente pode fazer agora. Se você completar esse projeto em 3 meses, eu vou te dar um bônus. Bônus, um belo bônus, né? Aí eu, bônus é bom, né? Legal, no primeiro dia eu saí, o cara confia em mim, me deu um projeto crítico, bônus. Fiquei sonhando com bônus nessa noite. Aí no dia seguinte eu fui ler a API do Banco Santos. Se tiver alguém aqui que trabalhou no Banco Santos, vocês me perdoem. Mas era uma API SOAP, né? E acho que algum desenvolvedor do Banco Santos ouviu falar, SOAP tem a ver com XML. Então todas as chamadas que você fazia para a API, você tinha que mandar um XML. Que era um método que aceitava uma string, que precisava ser um XML, né? Aí o que o SOAP faz? Pega aquela string XML, coloca dentro de um XML, manda pelo protocolo do SOAP, né? Aí ali eu comecei a perceber o buraco que eu tinha me cavado, né? E aí a API não funcionava. E aí o ambiente de staging estava quebrado. E aí, um mês passou. E aí eu ligava para a galera do Banco Santos. E aí, cara, não está funcionando. Aí eu ia lá, visitava lá o prédio, que hoje em dia é só uma ruína, né, na marginal ali. Caralho, essa API do Banco Santos, o que eu vou fazer com essa API? Aí 2 meses se passaram, né? E aí eu tentando falar, galera, não vai dar esse projeto. Não, mas lembra do bônus! E aí o que eu aprendi, né? Eu aprendi que bônus não motiva, né? Porque nesse 3º mês eu estava deprimido, eu nem queria mais para o trabalho, eu sabia que não ia dar para entregar, eu falei para a galera que não vai dar para entregar, eles, não, mas o bônus! E aí eu aquilo, tipo, pô, como assim, né? Era para eu estar empolgado, era para eu estar motivado, parei as paradas do mestrado, né? Larguei tudo, porque bônus! E não entreguei, né? Passaram os 3 meses, aí 3 meses e um dia, o diretor me chama na sala, né? E me manda embora. Então foi a primeira vez que eu fui demitido aí, né? E foi muito importante para mim essa lição. Porque como gerente hoje, eu não uso bônus para incentivar a galera. E eu presto atenção quando os desenvolvedores falam, olha, não vai dar. E por que não vai dar? Qual que eu posso ajudar? Tem alguma coisa? Porque não é que o cara não quer fazer. É que eventualmente ele está integrando na API do Banco Santos e não vai dar. Não vai dar. Né? Eu lembro esse dia eu voltei correndo para casa. Aí falei, bom, foi ótimo, né? Porque aprendi muito com essa demissão. Primeiro eu aprendi que não dá para integrar na API do Banco Santos. Segundo, eu aprendi nessa questão de motivação, que bônus e essa motivação extrínseca não é legal. É muito mais efetivo a gente trabalhar com motivação intrínseca, né? Então, se alguém aqui é gerente, desencana do bônus, não vai ajudar. E aí aprendi também o que era importante para mim ali, né? Como lidar com hoje os meus funcionários quando a gente tem esse tipo de coisa. E que, durante um tempo, eu culpei tanto o Banco Santos quanto a Mandic por uma falha que foi minha, né? Porque eu poderia ter antes falado, não só não vai dar, eu não vou mais fazer. Porque não tem como dar. E eu não falei isso, né? Eu não fui owner da minha realidade ali. Eu fui meio que empurrando. Eles falavam, não mais, lembra do bônus? Eu falei, tá, vou tentar, um pouco mais. E aí eu sentava no computador ali, eu ficava com vontade de chorar, né? De vez em quando eu ia no banheiro, dava só uma choradinha, voltava. Mas eu nunca cheguei e falei, não,
você não quer me ouvir? Chama o Mandic, deixa eu falar para ele, olha, não vai dar. Eu podia ter ajudado essa empresa no primeiro mês a mudar de estratégia. Eu podia ter ajudado a Mandic a integrar com outro banco. Mas como eu estava ali, muito ainda júnior na minha carreira, querendo bônus, né? Eu não fiz nada disso. Eu não entendi a parte que eu tinha nessa falha. E demorou, depois da Mandic, demorou uns 3 anos para eu sacar, caralho, a cagada foi minha. Não é culpa deles, não é culpa do Banco Santos. Eu tinha todo e total controle da minha carreira naquele momento. Eu poderia ter falado, não dá, galera. Não, mas você não está me ouvindo, não importa o bônus. Triplica o bônus, duplica o bônus, não importa. Não dá. Então a gente percebe também com os nossos erros quanta agência a gente tem de fato, né? Essa foi uma grande lição para mim. E aí falei também, putz, eu saí do show business. Aí surgiu uma oportunidade, eu estava num Fisley, encontrei um velhinho, Cláudio Prado, o cara me deu um cartão de visita, assim, tava com carimbo do Ministério da Cultura, e veio falar dele, estou procurando hackers. Uou, que da hora, eu sou hacker, sei Java, Perl, né? Não, então estou no Ministério da Cultura montando um projeto que vai revolucionar o Brasil, cultura digital, open source, Creative Commons. E o cara era assim, de uma lábia que é inacreditável. Ele tem programa no YouTube hoje em dia, é um influencer aí, o Cláudio Prado, eu recomendo que vocês vão atrás. Depois de 2 meses, ele tinha criado uma rede de articulação de voluntários, um monte de programador hacker, um monte de artista, um monte de ativista, galera de ativismo forte mesmo, pessoal de copyleft e tal, com a promessa de que o Ministério da Cultura ia fazer uma grande revolução social baseada em open source, baseada em copyleft, baseada em código livre, aberto, né? E aí a gente descobriu que ele não era do Mink coisa nenhuma. Ele era amigo do Gilberto Gil, eles tinham tomado ácido lá junto na Ilha de White, e ele foi numa gráfica, imprimiu o cartão do Ministério da Cultura, só que aí que eu aprendi essa história do Reality Distortion Field, sabe? Que falam que os grandes founders têm. Esse cara tinha essa parada. Ele conseguiu convencer um grupo de 100 pessoas a escrever o projeto para o Ministério da Cultura, de como que seria, os pontos de cultura, com software livre, digital, open source, não sei o quê. Conseguiu levar lá, entregar para o Gil, ser contratado, através do Instituto de Pesquisa, contratar 50 dessas pessoas. Aí eu peguei, tipo, eu tinha uma bolsa de pesquisa, eu trabalhava para o Ministério da Cultura. Passei 6 anos viajando o Brasil, levando o satélite para o meio da Amazônia, fazendo um trabalho de TI, né? Vamos instalar o satélite aqui, plugar a sua internet nesse servidor, é tudo open source, vamos ensinar você a gravar um vídeo, gravar um áudio usando Audacity, usando GIMP, usando Blender, né? Custo muito baixo para o governo, e fazendo treinamento aí em tecnologias, programação, open source, copyleft pelo Brasil inteiro. Nada a ver com a minha carreira, né? Quase não estava programando, mas estava liberando uma equipe de 80 pessoas espalhadas pelo Brasil. A gente fez um website ou outro, a gente fez um softwarezinho de BitTorrent ali para a galera poder tocar os seus vídeos e tal, mas foi muito legal, porque me conectei com o Brasil como um todo, né? E ensinei para um monte de gente, tipo, tribo indígena, no meio da Amazônia, escola de samba, no meio da favela do Rio de Janeiro, né? Um grupo de agricultores no meio de, sei lá, o interior do Distrito Federal, a fazerem upload antes de fazer download. É tipo, tem coisa na internet ali, mas é chato. Vamos fazer o vídeo de vocês aqui, vamos ensinar, me ensina a fazer tambor, eu te ensino a programar, vamos fazer upload da nossa parada para a internet. Aprendi muito com esse desvio da minha carreira. A galera ficou louca, né? O pessoal, cara, como assim? Você não está ganhando dinheiro, você não está programando mais, o que você está fazendo? Aprendi muito sobre liderança, aprendi muito sobre trabalhar com um grupo grande, diverso, aprendi muito sobre política, né? Porque tive que lidar com políticos. E depois de 6 anos, então primeiro o governo Lula inteiro, a gente estava ali com o Gilberto Gil, fizemos esse trabalho, depois mais 2 anos com o segundo mandato do Lula, percebi também o que é política, né? Quando os políticos perceberam que essa história dos pontos de cultura estava dando certo, eles quiseram transformar um projeto que a gente tinha, que a ideia era, você vai uma vez, leva lá o kit multimídia, tudo open source, não sei o quê, ensina pra galera, deixa eles 3 meses e depois volta.
Que aí tem a nível 2, avançado, programação. A gente queria que a galera aprendesse a programar também, fazer seus próprios websites. Só que uma vez que o pessoal do governo ficou de olho nessa parada e viu que todo mundo ficava feliz quando ganhava o kit multimídia com internet via satélite, eles proibiram a gente de voltar. Não, não vai voltar não, porque tem que ir nesses outros lugares ganhar mais voto. Né? E aí percebi o poder destrutivo da política também. Né? Dessa vez eu pedi demissão. Né? Então pedi para sair desse projeto, porque não estava dando certo quando eu percebi que eles estavam degringolando o que a gente tinha feito. O projeto era sólido, era muito legal, poderia ter sido uma revolução aí no país. Muita gente que passou por esse processo fez coisas incríveis, né? Mas a gente não teve a oportunidade de voltar. E era eu que estava ali. Né? 6 horas de barco até uma vilinha no meio do Amazonas para falar, beleza, galera, daqui a 3 meses eu volto. Mas não era eu que assinava o cheque, né? Então fui eu que quebrei a minha palavra porque eu não tinha mais esse esquema. E aí percebi que de vez em quando é bom você também se ater aos seus princípios morais, ao que você acredita, e mandar a merda os filhos da puta dos políticos. Nessa, a gente também saiu, criou uma ONG, né? Então dessas eu tava tipo já de caramba, que ciência da computação, programação, não, vou fazer uma ONG aqui. E uma das coisas que a gente queria fazer na nossa ONG do Decentro era continuar esse trabalho, de maneira que a gente acreditava que era para ser feito. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre dinheiro, banco. Porque o que mais faltava para essa galera não era saber fazer, era ter um mínimo de subsídio para conseguir fazer. Né? Aí a gente começou a pesquisar microcrédito, eu fui atrás, e foi nessa época que eu falei, preciso abrir um banco. Preciso ter um jeito de dar dinheiro para a galera, dar empréstimo para a galera. A gente chamava de Fundo do Doidão o nosso projeto de empréstimo ali. Né? E, de novo, trabalhando com pessoas muito diversas, antropólogos, psicólogos, né, artistas, nada a ver com carreira. E, infelizmente, o Decentro também não deu certo, depois de muitos anos, por várias outras razões, e aí eu resolvi voltar para o show business. Né? Eu falei, beleza, vou abrir uma empresa, então, de desenvolvimento de software, a Jubits. Abri a Jubits, foi muito bacana. Meu irmão era meu sócio, 2 colegas que eram um casal também do IME, o Hugo e a Mari, eram meus sócios. E a gente fazia Pimp My Software, era o estilo da Jubits. Era uma equipe pequena, eu estava querendo contratei algumas outras pessoas do IME. Só que aí eu percebi também que a gente contratava a pessoa, a nossa empresa era muito pequena, a gente treinava ela em TDD, metodologia ágil, não sei o quê. A gente fazia projetos incríveis. Dava 3 meses, a pessoa pegava um emprego no Itaú. Ou na Local Web, ou qualquer grande empresa aí, porque como que eu ia prometer estabilidade? Não posso, sou um empreendedor aqui, né? Projeto atrás de projeto. São projetos incríveis. A gente fez um editor de texto para 2 filmes. Em cima do Eclipse, um projeto lindo, né? Que era customizado especificamente para o que eles precisavam, eles usam até hoje, essa parada. Só que aí veio a Totox para o Brasil, alguém já ouviu falar da Totox, uma empresa de consultoria aí, ágil? Aí o que a Totox fez? Né? Veio falar com a gente ouviu dizer que vocês são a empresa ágil mais legal do Brasil. Eu falei, somos sim, quer comprar? Né? Ah, não, veja bem, a gente comprou uma empresa uma vez no passado, não deu muito certo, não sei o quê. Eu falei, mas eu tenho clientes bons, como 2 filmes aqui, ó que legal. Aí eles, né, nesse chaveco, não sei o quê, contrataram o meu irmão, o Hugo e a Mari. E aí quando o meu irmão e o Hugo e a Mari vieram falar pra mim, a Totox fez uma oferta, né? Aí o que eu falei? Eu falei, caralho, parabéns, que tesão. A gente não conseguiu vender a empresa, todos nós gostaríamos de ter trabalhado com a Totox, né? Mas eles estão dando uma opção para vocês que eu não posso dar. Eles levaram o Hugo e a Mari para Chicago, eles levaram o meu irmão para Porto Alegre, Recife, África do Sul e Austrália. Né? E a nossa empresinha pequenininha, a Jubits, não tinha como mandar ninguém para morar no exterior. Então aqui eu aprendi que de vez em quando você tem que amar e deixar voar. Né? Eu não quero que ninguém trabalhe comigo, trabalhe como refém. Então quando surge uma oportunidade melhor, eu fico feliz e ajudo a pessoa a ir atrás. Hoje mesmo lá no Nubank a gente fez uma apresentação para engenharia onde eu estava contando para todo mundo que um dos caras que trabalha para mim está indo trabalhar na Apple. E foi muito legal esse processo, que ele veio me falar da primeira vez, olha, a Apple veio me falar um negócio, eu estou super confuso, não sei o que fazer. Eu falei, cara, parabéns, que da hora. O Nubank não tem escritório em Cupertino, na Califórnia. Não tenho como te mandar para lá. Você quer muito trabalhar na Apple? Não sei, estou super confuso. Ajudei ele a entender o que ele queria. Fiz coaching para ele fazer uma entrevista boa.
revisei ali os exercícios de programação em C, tadinho, tá indo programar em Objective-C, meu. Eu aposto que ele volta em 6 meses. Mas tudo bem, eu quero que ele vá. Eu morei no exterior, foi ótimo, né? Então aqui eu aprendi isso. Galera, não mantém ninguém de refém. Ajude as pessoas a irem atrás do coração delas, das paixões também. Fiquei sozinho na empresa, né? Falei, pô, não vai dar. Aí fui trabalhar na Local Web. Virei gerente da parte de SaaS ali. Aprendi muito também na Local Web sobre escala, sobre liderança, sobre projetos legados. Bem legados. Assim, aquele legado que foi escrito em 95 pelo CTO, em ASP, 60 mil linhas de ASP, né? E, enfim, aprendi pra caramba. Depois resolvi que aquilo não estava dando muito também, commute longo, não sei o quê. Quis construir uma casa. Eu tenho mais 1 minuto? Não. 2 minutos. E aí, bom, nessa daqui, o que eu aprendi com essa história da casa? Estou meio fora do tempo, vocês me desculpem. Que quando você dá uma visão para o grupo de pessoas, ela pode vir a se concretizar. Né? Então eu estava com um pouquinho de dinheiro aí, falei, quero fazer uma casa no Bonete lá na Ilhabela, né? Tá aqui a casa que a gente construiu. E eu não tinha dinheiro, né? Minha mãe foi uma das investidoras, meu irmão também. E o que eu sabia é que eu queria fazer a casa mais incrível. Meu melhor amigo do colégio era arquiteto, eu falei, cara, não tem como te pagar. Mas a gente vai fazer uma casa incrível, ela vai ganhar um prêmio. Vai ser animal, pira, faz a coisa mais louca, sustentável que dá pra ter. Aí fui e falei com o pedreiro, né? Falei, cara, me dá um desconto. Porque eu não tenho muito dinheiro, mas a sua casa, você vai construir, juro, vai ganhar um prêmio. Vai ser a coisa mais incrível, a gente vai apavorar, né? E fiquei contando para todo mundo essa história. Anos depois, o meu colega arquiteto falou, tá tendo um negócio lá do Instituto de Arquitetura do Brasil, um happy hour. Happy hour? É, cerveja de grátis. Opa, tamo lá, né? Achei que era uma baladinha, chegamos. E aí tá o pessoal apresentando os prêmios, né? Eram os prêmios dos projetos daquele ano. Em terceiro lugar, a fábrica de chocolate da Nestlé, de alumínio, vidro, negócio incrível. Em segundo lugar, o Museu de Inhotins. Alguém já viu o Museu de Inhotins? Parece uma espaçonave, né? Caiu do céu. Em primeiro lugar, a arquitetura roots, arquitetura raiz, um projeto sustentável, não sei o quê. Eu olho para ele assim e falo, cara, o que aconteceu? A gente ganhou o prêmio de primeiro lugar do Instituto de Arquitetura do Brasil. A nossa casinha não tinha nem luz elétrica. Ele não escreveu isso ali no projeto, né? E nessa daqui, galera, eu descobri que você tem um grupo de pessoas trabalhando junto, a coisa mais importante que você faz é alinhar numa visão que dá propósito para elas. Todo mundo trabalhou nesse projeto com muito tesão, né? E foi isso que garantiu. Eu não tive que inscrever a gente no prêmio. Meu amigo foi lá e colocou a gente no prêmio, de tanto que eu enchi o saco, né? Acho que daqui é uma dessas coisas que você quer tanto que você faz sublimar no mundo, né? Enfim, depois da casa, voltei, saí da Local Web, fiquei 7 anos na Industrial Logic, morei nos Estados Unidos, trabalhei com programação, trabalhei com o Google, com Netflix, e estava lá nos Estados Unidos, quando, trabalhando com o Ed, comecei a trabalhar com o Nubank através de consultoria, né? Estava fazendo coaching estratégico com ele, remoto, e um dia ele vira e fala, mas você consideraria voltar para o Brasil? Aí você pergunta para qualquer um dos meus colegas brasileiros, está morando na Califórnia, ganhando em dólar, trabalhando lá, você volta para o Brasil? Eu falo, nem fudendo. Mas o Ed estava fazendo um banco. E eu já queria fazer um banco, né? Eu queria poder dar para o brasileiro os meios de produção, o capital, para eles poderem tocar os seus projetos. E quando ele falou, você voltaria para o Brasil, eu falei, cara, é a pior coisa para minha carreira, mas eu vou. E vim, estou aqui, não me arrependo, porque eu fui atrás do que eu realmente acreditava, continuo aprendendo pra caralho com o Nubank, e temos uma visão de acabar com a corrupção e a pobreza na América Latina, e isso é o que é importante para mim e para o meu coração. Pode ter sido uma cagada, eu tinha a opção de ir para o Netflix, para o Facebook, mas nenhum deles estava fazendo um banco para os brasileiros, que ia ser justo. Então eu estou aqui, espero que essa história ajude vocês com algum desses aprendizados. Muito obrigado, pessoal.